Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área depois de um bom tempo desaparecido para dar o pontapé inicial naquele nosso compromisso de todos os anos, que é o Prêmio Sobre Vasco Awards. Eu reuni aqui, com a ajuda de vocês lá no Twitter, quem me acompanha no Twitter, @sobrevasco, me ajudou a montar aqui os indicados de todas as categorias do Prêmio Sobre Vasco Awards. E nesse vídeo de hoje, eu vou aqui então revelar para vocês quais são os indicados de cada categoria. E no final aí do vídeo, você corre, ou se quiser já pode até, enquanto a gente vai falando e votando, porque aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link para o formulário do Google Forms, onde vocês vão poder votar. E aí, se tudo der certo e nada der errado, na semana que vem a gente volta para anunciar os grandes vencedores do Prêmio Sobre Vasco Awards, premiação mais antiga aí da internet vascaína, desde 2015, premiando os melhores e os piores do ano, né? E vamos começar então aqui já indicando as 3 categorias que ninguém quer vencer, que são as categorias de destaques negativos da temporada, começando pela categoria de pior jogador. E de acordo aí com a indicação de vocês, são 5 candidatos a pior jogador do ano. Lembrando sempre que tem aquela questão, né, no pior jogador. O pior jogador é aquele que atuou mais e aí irritou mais, ou é aquele que tecnicamente é pior, mas jogou pouco? Levem aí em consideração o que vocês acham. O fato é que os 5 indicados são Matheus Ribeiro, o famoso Fagner da Shopee, Lucas Oliveira, aquele ponta que veio lá do Bangu, o Everton, aquele lateral também que saiu no meio do ano, Fábio Gomes, o artilheiro, o Ibrahimovic da Shopee, a gente pode chamar também, e Zé Santos, lembra aquele artilheiro, aquele atacante também que veio da Tombense, nem lembro mais de onde que ele veio, mas que também teve poucas oportunidades no Vasco. Então são esses 5 aí: Matheus Ribeiro, Lucas Oliveira, o Everton, Fábio Gomes e Zé Santos. Qual desses 5 você acha que foi o pior jogador do Vasco no ano? Pior jogo do ano, também interessante aqui. Separamos 5 jogos que vocês indicaram lá no Twitter. Primeiro, Juazeirense 1, Vasco 1. Eliminação super precoce da Copa do Brasil. Deixou um monte de gente decepcionado. Vila Nova 1, Vasco 0. No segundo turno, primeira rodada do segundo turno da Série B, né? O jogo que acabou derrubando lá o Maurício de Souza, não é mesmo? Brusque 1, Vasco 0. Aquela partida que também derrubou o Emílio Faro, né? Na segunda passagem dele. E que realmente foi uma proeza. O Vasco conseguiu perder para um time que não ganhava de ninguém, um time que não fazia gol em ninguém. O Vasco, durante ali mais de 10 rodadas, foi o único time em que o Brusque conseguiu fazer um gol e o único time em que o Brusque conseguiu fazer ponto também. Impressionante. Seguindo, Cruzeiro 3, Vasco 0, né? Uma pancada ali, o Vasco atropelado pelo Cruzeiro no Mineirão. E finalmente, Vasco 2 e Sampaio Corrêa 3, naquele jogo em São Januário, onde todo mundo achava que a gente poderia garantir o acesso para a Série A. Um simples empate garantiria esse acesso, né, praticamente. E aí o Vasco, no último minuto, o Vasco sai atrás, consegue empatar a partida, mas no último minuto sofre o gol de novo. Então são esses 5 jogos aí. Qual desses você acha que foi o pior jogo do Vasco em 2022? Finalmente, fechando aqui a série de prêmios negativos, qual foi a maior decepção do ano, né? Lembrando que decepção é o quê? Não é que é o maior destaque negativo, é aquele acontecimento que você bota uma expectativa, você acha que vai ser algo bom, e aí você se frustra, né? Uma decepção. Isso posto, nós temos 4 aqui, 4 categorias. Alex Teixeira, né? O atacante veio cheio de pompa aí e fez uma campanha bem abaixo. A campanha na Copa do Brasil, também o Vasco caiu de forma super precoce nesse campeonato. O Palácios, primeiro jogador
em que o Vasco aí investiu uma grana para comprar em muito tempo e teve uma temporada discreta, para dizer o mínimo, né? E o segundo turno da Série B também. O Vasco começou muito bem o campeonato, invicto, um aproveitamento lá para cima e, pô, queimou toda a gordura, foi aquele desespero na reta final da Série B. Então essas quatro indicados para vocês votarem. Vamos passar agora para os pontos positivos, né? Vamos começar a premiar as coisas positivas, começando pela maior surpresa, a surpresa mais positiva do ano, que é o contrário da decepção, né? Decepção é aquilo que você esperava e decepcionou. A surpresa é algo que você não dava nada e você acabou aí, ou não dava nada, ou não esperava, né? E acabou aí agradando a torcida vascaína. Então são 5 candidatos aqui de maior surpresa, surpresa mais positiva. A fase invicta do Vasco, né? O início da Série B, o Vasco ficou mó tempão invicto, aproveitamento de campeão, que nem eu falei, ganhou do Cruzeiro, que estava também lá na frente. Aquele início de campeonato, né? Que fez parecer até que o acesso seria muito mais fácil do que acabou sendo. Segunda surpresa, o Figueiredo jogando como lateral direito. Muita gente pede aqui, né, nessa surpresa, bota jogador. Ah, foi o Figueiredo, ah, foi o Andrei. Só que essa categoria não é para jogador, não é para destaque de jogador, né? Mas eu adaptei aqui e botei então, não o Figueiredo em si, mas o Figueiredo jogando como lateral, né? Teve que jogar algumas vezes como lateral direito ali e mandou bem a ponto de muitos torcedores até defenderem que ele deveria começar a jogar fixo ali, considerar passar a ser um lateral de ofício. Então, o Figueiredo jogando como lateral, é a segundo indicado. A SAF, né, que começou no finalzinho do ano passado, mas acabou se cristalizando, teve eleição, a votação, né? Esse ano de 2002 vai ficar marcado como o ano em que o processo da SAF se deu. A safra da base, porque nessa desorganização do Vasco, o Vasco teve que apelar para a molecada e puxou jogadores talvez de maneira precipitada, que muitos não estavam esperando, né? Andrei, o Marlon, o Eginaldo. Então, acho que foi uma safra bem surpreendente. Os meninos entraram, ainda mais que a gente vem de temporadas em que a base não agradou, né? Mas esse ano não. A molecada que subiu da base e que teve a chance foi fundamental para o acesso do Vasco. E, finalmente, a torcida do Vasco lotando todos os jogos em São Januário. Foi também um desempenho incrível. A torcida não arredou pé, mesmo a gente estando jogando uma segunda Série B, um time, né, longe de dar espetáculo. A torcida do Vasco mostrou que São Januário está pequeno agora, porque, cara, para conseguir ingresso para ir para jogo em São Januário, tava uma loucura. Seguindo, categoria seguinte, melhor reforço do ano. Não, calma aí. Antes tem a categoria melhor cria da base do ano, que, voltando aqui a lembrar, não precisa ser um jogador que que subiu esse ano, é simplesmente um jogador que foi formado no Vasco e que jogou no Vasco em 2022. No caso, nós temos 5 indicações, então, esse ano, para melhor cria da base do ano. O Andrei, o Eginaldo, o Gabriel Peck, o Lucas Figueiredo e o Marlon Gomes. Tá aí uma lista, 5 moleques da base que foram todos importantes esse ano aí na campanha do Vasco, não é mesmo? Melhor reforço do ano, categoria seguinte, melhor reforço do ano. Aquele jogador que chegou esse ano e que já mandou ver. Temos de novo aqui 6 indicados. Anderson Conceição, Gabriel Dias, que depois que se machucou e saiu, a gente viu a falta que ele fez, não é mesmo? O Palácios, né? Carlito Palácios. Raniel, teve sua importância também. Thiago Rodrigues, foi bastante fundamental em uma época da temporada. E, finalmente, o Pitbull e Yuri Lara. Qual desses 6 aí você acha que foi mais importante para o Vasco em 2022? Pode ser considerado o melhor reforço do ano. Categoria seguinte, jogador que mais evoluiu no ano. Ou seja, ao contrário, tem o reforço, os jogadores que chegaram esse ano, e tem quem mais evoluiu. Quem estava no ano passado e continuou esse ano e mostrou, né, melhora. Se revelou hoje melhor do que no ano passado. Não é exatamente qual desses aqui que eu vou indicar é o melhor, mas sim o que mais evoluiu, mais impressionou do ano passado para cá. É uma lista curta esse ano, porque poucos ficaram, né? Teve uma reformulação completa,
quase nenhum jogador ficou de 2021 para cá. Então é uma lista curta, são 4 indicados. Me diga desses 4 aqui, qual que você acha aí que mais evoluiu? É o Gabriel Peck? É o Lucas Figueiredo? É o Nenê? Ou é o Léo Matos? Votem aí nessa categoria também. E vamos entrando agora então aqui na reta final, a tríade especial, né, os 3 prêmios mais importantes do ano, que são, para começar, o melhor jogo do ano, e aí aqui nós temos 4 indicados também, né? Vasco 1, Cruzeiro 0, no Maracanã, ainda no primeiro turno, um jogo que coroa ali aquele início de campeonato do Vasco, o Vasco invicto, um Vasco que começou a torcida meio desconfiada, foi ganhando a confiança da torcida, e esse jogo foi muito importante, contra um Cruzeiro, que naquela altura já era líder, já estava com aproveitamento lá nas alturas, e tinha muito aquele questionamento, pô, será que o Vasco consegue bater de frente com o Cruzeiro? E a gente foi lá e recebeu o Cruzeiro no Maracanã, e conseguiu vencer dos caras por 1-0, então foi um jogo muito importante. Tem 2 jogos aqui que também marcam um segundo ano do Vasco, depois que o Vasco perdeu ali a série invicta e perdeu também o Zé Ricardo, que foi para o Japão. Aí entrou o Maurício de Souza, não funcionou muito bem. Mas quando o Maurício de Souza saiu e voltou o Faro, o Emílio Faro, teve alguns jogos ali em que o Vasco goleou em São Januário e fez parecer que, apesar de tudo, o Vasco ia ter o seu acesso facilitado. E eu separei 2 jogos aqui, que foram 2 goleadas dentro de casa, e que acho que são bem representativas desse ano. Que são Vasco 4, CRB 0, né? Um jogo em que eu estava, então também, para mim foi especial, eu botei aqui na lista, que foi aquele jogo que o Andrei fez 2 gols, teve gol do Aguinaldo, um show desses moleques da base. E um jogo que aconteceu logo na sequência, que foi o Vasco 3, Tombense 1, que foi aquele jogo do show do Marlon Gomes. Fez lá um passe bonito, uma assistência para gol, fez gol também. Foi outra boa partida dessa época. Finalmente, o 4º jogo indicado vem representar a reta final do campeonato, aquele sufoco. O time já não vinha tão bem, mas conseguiu ainda, aos trancos e barrancos ali, mostrar um brio para vencer. Teve um empate contra o Sport na Ilha do Retiro, que foi ali suado, né? Mas o indicado aqui dessa fase é Ituano 0, Vasco 1, que já ficou consagrado como a Batalha de Itu, o jogo do acesso do Vasco, que confirmou, né, matematicamente o acesso do Vasco para a Série A. Então são esses 4 jogos aí indicados. Craque do ano. Quem é o craque do ano? O jogador que melhor atuou com a camisa do nosso Vascão esse ano. Indicados: Andrei Santos, Nenê, Thiago Rodrigues, Marlon Gomes, Raniel, Lucas Figueiredo, e eu tive que botar também Gabriel Peck, né? Tive que botar Gabriel Peck. Gol mais bonito do ano. E gol mais bonito do ano, vou te falar, foi um ano sofrido pro Vasco, né? Foi um ano de dificuldade, mas a gente consegue separar ali uns 10 golzinhos do Vasco e é só golaço. Quem vê esses gols pode até imaginar que a vida do Vasco foi mais fácil em 2022 do que foi, porque são vários gols bonitos esse ano. Eu separei alguns aqui, né? Gabriel Peck contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, um belo gol, o cara mata de fora da área, pega assim, pula ali, bola no ângulo. Outro gol do Gabriel Peck, não é porque é meu protegido não, mas foi outro golaço, e ainda por cima, contra o Flamengo, nosso rival, né? Sempre tem um peso a mais, também pelo Campeonato Carioca. Aí, daí surge até a piada, né? Que a gente quer ver o Gabriel Peck no Campeonato Carioca o ano inteiro, né? Porque no Campeonato Carioca, o Gabriel Peck destrói. Depois, óbvio, aumenta a dificuldade do adversário, tem uma queda, mas é importante ainda. Enfim, 2 gols do Gabriel Peck, então. Agora, temos que botar os gols do Figueiredo também. E o Figueiredo só fez golaço. Acho que ele fez 4 ou 5 gols. Dá para botar todos, mas eu acabei separando, né? E resolvi botar 2 gols dele contra o Náutico. Um no primeiro turno, outro no segundo turno. O primeiro de falta, que vamos da característica dele, aquela falta de fora da área, aquele pancadão.
e outro com a bola rolando, que ele também fez uns gols assim. Então eu resolvi pegar esses 2 gols para simbolizar, né, o Figueiredo fazendo de falta no turno e o Figueiredo fazendo com a bola rolando de fora da área, mandando um pancadão também no retorno. Finalmente, temos o gol do Getúlio contra o Cruzeiro, que também foi um belo gol, aquele contra-ataque de manual, uma partida importante, que foi fundamental ali para consolidar a confiança da torcida no time. E foi um belo gol, então está concorrendo também Getúlio contra o Cruzeiro, Palácios contra o Operário em São Januário, ali no apagar das luzes, né? Um gol de falta também, só que aquela falta mais clássica, aquela bola mais colocada no cantinho, mas assim, em oposição aos gols de falta do Figueiredo, que são aquele pancadão, essa aí do Palácios foi uma bola colocada, um gol que é raro de ver hoje em dia, né? Do Palácios contra o Operário. E finalmente o gol do Raniel contra o Sport, que é um gol de pênalti, mas é um gol o mais bonito que um gol de pênalti pode ser, pela importância da partida, pela importância daquele gol, finalzinho do jogo, já numa fase decisiva do campeonato. Precisava fazer aquele gol de qualquer jeito, e o Raniel pegou a bola, bateu com muita confiança, bateu no cantinho, sem chance de defesa, vai dar aquela confusão toda. Talvez plasticamente falando não seja o gol mais bonito dessa lista, mas vai ficar marcado. Se bobear, quando forem lembrar de um gol de 2022 daqui a um tempo, vão até lembrar mais desse gol do que de outros. Então, por isso, muitos de vocês indicaram e eu botei na lista também. Beleza? Então, estou aqui, apresentei os indicados, que nem eu falei, vai estar aqui um link na descrição. Vou ver se eu boto também no primeiro comentário, para vocês clicarem e votar. E aí vocês têm que votar pelo link. Se vocês quiserem deixar no comentário aí, comentar e falar, tudo bem. Mas não vai ser considerado o voto dos comentários. Os votos considerados vão ser os votos desse formulário do Google, que vai estar aí de novo, repito, na inscrição. E também vou tentar botar no comentário fixado. Beleza? Então votem aí. Vocês têm uma semana para votar, né? Semana que vem eu voto, já no ano que vem, para antes da temporada começar, a gente conseguir distribuir, anunciar aí, né, a premiação do Prêmio Sobre Vasco Awards 2022, a premiação mais tradicional da internet brasileira, a premiação do Vasco, né, na internet brasileira. E é isso, galera. Espero que vocês tenham passado um bom Natal. Desejo para vocês também uma ótima virada do ano. O ano de 2023 promete. Vamos ver se a gente consegue voltar por aqui para trocar mais essa ideia. Mas, de qualquer maneira, a gente vai voltar, que nem eu já falei, semana que vem, para revelar os vencedores do Prêmio Sobre Vasco Awards. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falando. Vota aí!